Olá, bem-vindo! TRT das Gerais começa agora. Estamos com um cenário novo, gravando o programa na exposição Trabalho e Cidadania, que apresenta registros do trabalho na vida do brasileiro ao longo da história. Hoje vamos falar um pouco sobre a Era Vargas, período em que foi criada a Justiça do Trabalho. 1930, uma revolução leva Getúlio Vargas ao poder. Brasil, ó rincão querido, invejado pelo mundo novo. 11 anos depois, dia 1º de maio de 1941, trabalhadores foram chamados para um grande comício no estádio São Januário do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, onde Getúlio anunciou a instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. Como herói foi o primeiro, ainda temos na memória esse rasgo de patriotismo. A exposição fica aqui em Belo Horizonte, na sede do tribunal, e é aberta à visitação. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Vara do Trabalho de Betim realiza nova audiência no caso das vítimas de rompimento de barragem da Vale em Brumadinho. Seminário internacional reúne em Belo Horizonte especialistas para debater o tema Grandes Acidentes de Trabalho, Efetividade da Prevenção. TRT Minas recebe novos magistrados aprovados no Concurso Nacional Unificado. Não saia daí, o TRT das Gerais está no ar. Nova audiência na 5ª Vara do Trabalho de Betim reúne representantes da mineradora Vale e das vítimas do acidente após o rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A ação cautelar de autoria do Ministério Público do Trabalho, apresentada logo após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, tramita na 5ª Vara do Trabalho de Betim. Essa foi mais uma audiência preliminar em que participaram, além de representantes de 7 sindicatos de trabalhadores diretos e terceirizados da Vale, representantes da mineradora e familiares das vítimas. Apenas um grupo, representando os familiares, teve permissão da juíza para acompanhar a audiência, pois o espaço não comportava todos que compareceram. O Ministério Público do Trabalho alegou que a Vale não vinha cumprindo integralmente acordos firmados nas audiências anteriores. Entre os pontos estão o pagamento de auxílio creche, verbas rescisórias, salários às famílias de trabalhadores desaparecidos e já com óbito comprovado, auxílio funeral e assistência médica e psicológica aos atingidos. O Ministério Público, na ação principal, na ação civil pública, ele requer as indenizações, em primeiro lugar, pelo dano moral e dano material ocasionado às vítimas, às famílias vitimadas que perderam seus entes queridos nessa tragédia. Requer também uma extensão da garantia provisória do emprego. Nesse processo cautelar que nós tivemos audiência hoje, já existe uma garantia provisória até dezembro, que foi objeto de uma pactuação, mas o Ministério Público entende que essa garantia é insuficiente. E porque é necessário que se garanta a esses trabalhadores que foram vitimados o sustento durante um período mínimo, que seria até o equivalente ao descomissionamento de toda aquela estrutura. Estamos pedindo também outros direitos periféricos que também são devidos a essas famílias e esses trabalhadores, como o atendimento médico psicológico. O Ministério Público já entrou com a ação civil pública, que é a ação principal do caso, e vai tramitar na 5ª Vara de Betim. A audiência de hoje foi uma audiência da ação preparatória que o Ministério Público ajuizou e onde foram pactuados acordos parciais de cumprimento de várias obrigações de fazer. Eu recebi notícias de descumprimento por parte da Vale desses acordos. Foi por esse motivo que nós agendamos essa audiência para que possamos fixar parâmetros para a Vale
passar a me comprovar o cumprimento dessas obrigações. Também eu aproveitei a oportunidade para fixar as multas em caso de descumprimento, de modo que efetivamente o acordo que tenha sido que foi pactuado seja efetivamente cumprido e que o beneficiário final, que são os dependentes das vítimas, né, da tragédia de Brumadinho, recebam os benefícios que a Vale se comprometeu a fazer. Eu vejo que é uma oportunidade para a gente mostrar a grande importância que nós temos para a sociedade, porque nós somos uma justiça rápida, ágil, célere, que fala com as partes. E eu tenho certeza que, através destes processos, nós vamos poder dar uma rápida resposta e demonstrar a importância que o nosso ramo do judiciário tem para toda a sociedade brasileira. Daqui a pouco, Seminário Internacional sobre Grandes Acidentes de Trabalho reúne autoridades e especialistas em Belo Horizonte. Meu nome é Jaqueline Monteiro de Lima, eu fui servidora e sou juíza há 27 anos. Ingressei na magistratura num período que quase não havia juízas. Eu me divorciei, então criei as minhas filhas praticamente sozinha. Com uma mudança, eu acho que radical que tem havido, uma conquista das mulheres. Hoje há um número muito maior de juízas, mas eu acho que essa sobrecarga de trabalho ainda existe, de acúmulo de tarefas. É um espaço conquistado, mas eu acho que tem que ser reconquistado diariamente. E já havia advogada, testemunha e reclamante acompanhada dos filhos porque estão em férias escolares. Ainda a mulher precisa ser respeitada, a fala dela. E para mim valeu muito a pena, porque hoje eu tenho 2 filhas que são universitárias, estão bem encaminhadas, fonte do meu maior orgulho e admiração. E faço o meu melhor como titular da 43ª Vara. Um seminário internacional trouxe à capital mineira especialistas para discutir o assunto Grandes Acidentes de Trabalho, Efetividade da Prevenção. Belo Horizonte recebeu o seminário Grandes Acidentes de Trabalho, Eficácia da Prevenção, um evento que durante 2 dias reuniu especialistas para discutir medidas de prevenção de acidentes sob diversos pontos de vista. Cerca de 300 pessoas participaram desse evento, que foi organizado pelo Programa Trabalho Seguro, do TST e CSJT e Escola Judicial do TRT Minas. Os bombeiros que atuaram no resgate das vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho foram homenageados durante o seminário. O Brasil inteiro continua chorando por conta dos episódios de 3 meses atrás. Esse seminário visa aprender, ouvir profissionais, cientistas sobre grandes acidentes de trabalho e, quem sabe, também aprender como evitar e aprender como sobreviver nesses eventos, corrigir e até reparar, quem sabe, os danos que são inúmeros sofridos. Portanto, Belo Horizonte é o centro nervoso de toda essa situação. O Tribunal Regional do Trabalho tem se esmerado na estratégia de solução desse processo, de tudo. O juiz do trabalho que preside a Vara do Trabalho de Betim, que é onde se resolve essa situação, também tem se esmerado. Os magistrados, os servidores da Justiça do Trabalho, os advogados. Então, tudo acontece aqui e nós viemos para cá e eu fui convidado para abrir o seminário e faço com muita satisfação. Nós precisamos ouvir os cientistas e aprender com as experiências externas para que possamos também, quem sabe, encurtar o prazo dessa angústia que se vive aqui em Minas.
O presidente do TRT destacou a importância de realizar o evento em Minas Gerais. A prevenção é um instrumento fundamental na gestão de risco, mas nem sempre esse paradigma se observa, né? E se faz cumprir. E agora nós precisamos tirar, entre outras muitas medidas que se devem tomar, uma lição, né, que seja construtiva, ou seja, dar à prevenção o caráter, o papel, a importância que ela de fato tem. O seminário está centrado na prevenção. Eu diria até que se transformou nessa realidade, nesse cenário, num ponto, se eu posso dizer assim, arquimediano, né? Inovador. A prevenção de acidentes pelo rompimento de barragens de mineração foi um dos temas do seminário. E, na verdade, isso é um processo que vem acontecendo há muitos anos, né? Essa questão das barragens construídas por essa metodologia de alteamento a montante, que é um processo que não vem de hoje, é um processo que vem desde quase o início das principais minerações aqui em Minas Gerais. É um processo, uma construção de uma estrutura que é extremamente inseguro, já está provado, a literatura já dizia isso. Infelizmente, esses dois desastres mais recentes, esses acidentes de trabalho ampliados mais recentes, a população ficou mais preocupada porque todo mundo acordou que nós temos um monte de barragens construídas pela mesma metodologia, sem a segurança, sem os critérios ou sem os laudos de estabilidade que deveriam ter feitos. E o que a gente discute, eu discuti aqui na minha fala, foi para que a gente precise ver, na verdade, não as causas imediatas desses acidentes. Sempre vai ter uma explicação técnica sobre esses acidentes, mas nós precisamos de ver quais são os determinantes socioeconômicos que fazem com que esse tipo de construção, esse tipo de estrutura ainda seja utilizado em Minas Gerais. Outro assunto discutido foi a atuação judicial e extrajudicial do MPT na prevenção e tutela coletiva da saúde e segurança dos trabalhadores. Nós temos um projeto de barragens de mineração, ele é voltado principalmente para a investigação dos acidentes que ocorreram. A gente já tem uma ação civil pública em relação a Mariana e temos um inquérito já aberto em relação a Brumadinho. Só que, além disso, nós temos um projeto que ele vai fazer uma análise de perto das barragens que já estão interditadas. Já temos, inclusive, um inquérito civil público aberto também para as barragens da Vale, que já estão interditadas, e ele está em franca tramitação. Mas também um outro projeto que ele está no seu início, que é de estudos ainda a respeito do descomissionamento das barragens alteadas a montante. Porque para você descaracterizar barragens desse porte, você vai precisar de trabalhadores em áreas de risco. Então nós precisamos saber os planos de risco da empresa, o mapeamento de todas as tarefas, os riscos implicados e se há a possibilidade ou não de risco zero. Porque a empresa vai ter que nos fornecer todas as medidas possíveis para a mitigação do risco das atividades. De acordo com os números mais recentes do Ministério da Previdência, o Brasil registrou, em 2017, mais de 540 mil acidentes de trabalho, com 2.096 óbitos no mesmo ano. O seminário revelou muitos dados importantes, que serão compilados em um livro de suporte à prevenção de acidentes de trabalho. Além da indignação do acidente, da tragédia, do prejuízo para as famílias, para a sociedade, para a empresa, para todo mundo, nós tínhamos que focar na prevenção. Né? Aquele acidente já havia acontecido de Mariana. Minas Gerais tem várias outras minas, né? Não só em Minas Gerais, no Brasil tem muitas, né? E aí começamos a trabalhar a ideia da organização desse seminário. E foi muito positivo. Por quê? Até esse seminário, nós trabalhávamos muito com cogitações. Será que a Vale poderia ter sido precavida, poderia ter se prevenido, evitado que esse acidente acontecesse? Qual será a mesma dimensão desse acidente? Qual o risco de acontecerem outros acidentes, né? Agora, a partir desse seminário, com estudos aprofundados,
com fala de cientistas, de pesquisadores, de professores, de estudiosos de grandes acidentes, nós temos dados concretos. A partir desses dados, nós temos o projeto de publicar uma obra jurídica. Pedimos a todos os palestrantes transformar as suas palestras em artigos, para nós publicarmos uma obra. E estamos pensando, inclusive, num observatório, em parceria o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Trabalho Seguro, o Ministério Público do Trabalho, a partir da quantidade de estudos, de dados e elementos que a gente passa a ter depois desse seminário. O meu balanço é muito positivo e acima das nossas expectativas, porque uma coisa é ouvir falar do acidente, outra coisa é ouvir vários profissionais experientes na área, com conhecimento de causa, mostrar para nós todas as repercussões nas diversas áreas do conhecimento que um grande acidente provoca. Eu acho que cada vez mais temos mais razões para dotar toda a nossa energia possível para implementar verdadeiramente uma política de prevenção de acidente de trabalho. Se a engenharia, se os estudos geológicos, se os especialistas já apontam soluções técnicas, é nosso dever exigir que elas sejam implementadas. Então, o balanço foi muito positivo, todos sairemos daqui mais inquietos pelas informações que recebemos e pelas providências que necessitam ser tomadas. TRT Minas recebe novos juízes do trabalho substitutos. Eles são os primeiros selecionados pelo Concurso Nacional Unificado. Toda a radicalidade por aí presente, incapaz de ter meramente a compreensão da realidade. Ele, da luz da conjuntura própria, depara com a história do direito do trabalho, que ora afeta Se há algo que temos em comum, é o fato de um dia termos tomado a decisão de querermos ser juízes do trabalho. Uma decisão de vida, cujas repercussões surgiram logo no início do período de estudos e perdurarão pelos próximos vários anos. Vossas Excelências se integram a partir de agora a um tribunal que, por sua tradição e por seu quadro de referências e institucionalidades, reveste-se de relevância incondicional no sistema de justiça do país. Nele trilharão o talvez mais árduo caminho para servir ao direito, precisamente o que concerne à distribuição da justiça, tarefa imensa e insubstituível, para cuja realização concorrerá com primazia a resoluta vocação para a judicatura, que é certamente comum a todos. Ao cumprimentá-los fraternalmente, desejando-lhes uma trajetória bem-sucedida e enriquecedora na Justiça do Trabalho da Terceira Região, não poderia deixar de mencionar o grande esforço envidado pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pela Escola Nacional da Magistratura para o êxito do primeiro concurso público nacional unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho, do qual decorre a posse de Vossas Excelências como juízes substitutos do trabalho neste tribunal. Registro, por conseguinte,
um agradecimento na pessoa do excelentíssimo ministro João Batista Brito Pereira, a todos aqueles que concorreram para a sua consecução. Sejam, portanto, muito bem-vindos a este tribunal. Vou completar 33 anos na magistratura do trabalho. Quando eu entrei, na minha turma de concurso éramos 5 mulheres e já havia 7 juízes do trabalho na nossa terceira região. Durante a minha vida profissional, nunca me senti discriminada e nunca ganhei menos que nenhum homem que fizesse a mesma função que eu. E estou achando muito interessante a campanha atual dedicada às mulheres, que diz: lugar de mulher é onde ela quiser. Também fico feliz quando vejo as campanhas de empoderamento e de educação para a compreensão de igualdade entre homens e mulheres, principalmente quando destacam o compartilhamento de tarefas domésticas e o respeito à vontade das mulheres. Veja a seguir. Especialistas falam sobre medidas de segurança no trabalho e alertam: descuidos podem trazer sérias consequências para trabalhadores e familiares das vítimas de acidentes. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Lembrando que estamos gravando o programa aqui na exposição Trabalho e Cidadania, na sede do tribunal. Um acidente de trabalho pode interromper com a vida e os sonhos de muita gente. O trabalhador é diretamente afetado, mas familiares também sofrem consequências quando isso acontece. O alerta dos especialistas é que, com prevenção, muito sofrimento pode ser evitado. O risco de acidentes está presente em todos os locais de trabalho e é uma situação que todos os trabalhadores têm que enfrentar no seu cotidiano. A afirmação é deste professor português, que foi um dos expositores do seminário Grandes Acidentes de Trabalho, Efetividade da Prevenção. Então, aquilo que as organizações têm que fazer é perceber qual a percepção do trabalhador para gizar as medidas de prevenção a partir da lógica do trabalhador, porque o trabalhador vai sempre se comportar mediante as suas próprias percepções, que podem ser corretas ou incorretas, podem ser verdadeiras ou falsas, podem estar mais ajustadas ou menos ajustadas com a realidade organizacional, mas ele vai sempre se comportar da forma como ele percepciona o risco. Então é fundamental que o empregador, as empresas entendam como é que o próprio trabalhador acaba por percepcionar o risco. E a partir daí delinear medidas de prevenção a partir daquela percepção de risco do trabalhador, não é? Essa é a lógica, é olhar para o real do trabalho e não para aquilo que é imaginado. Há uma espécie de uma crença de que, se nós conhecermos as causas dos acidentes, então vamos conseguir eliminar todos os acidentes. Do ponto de vista teórico isso é possível, do ponto de vista prático é impossível eliminar todos os acidentes. Por mais e melhor prevenção, por melhor que esteja desenhada a estratégia de gestão da prevenção das organizações, sempre há algum risco residual que se pode transformar em acidente. Agora, isso não significa que uma boa estratégia de prevenção não possa e pode, em muitos casos, na maioria dos casos, pode minimizar o impacto dos riscos e, por consequência, dos acidentes. Então, o primeiro passo é identificar os perigos, analisar os riscos, ver quais são os trabalhadores expostos, digamos que comunicar os riscos também aos trabalhadores. Então, essa é uma estratégia boa de organizar a gestão da prevenção dentro da organização. Então, estes são alguns passos-chave, não são os únicos, mas alguns dos principais passos. Portanto, é necessário dar atenção à saúde mental daqueles que sofrem as consequências de um acidente. Isso é para 10 anos.
de tratamento. Às vezes, alguns quadros para a vida inteira. Se esse quadro for um desencadeador, por exemplo, de um quadro crônico, como esquizofrenia, é para sempre, é para a vida inteira. E você migra uma família de classe social alta para média alta, de média alta para média média, a migração de classe social para baixo. Por quê? Porque os custos e a perda de um familiar produtivo, isso vai acontecer. Não tem como. Você traz um problema para sempre para a família. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais sobre o TRT Minas, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!